Tá na capa do UOL, tá, gente? Bolsonaro provocou calote bilionário na Caixa Econômica Federal em tentativa de reeleição. Reeleição, queridos. Ó, tornem o Luiz membro aí de novo, vai, gente. O Luiz merece ver esse curso aí, porque o Luiz é o cara que mais me acompanha aqui. Vamos então, essa reportagem da Amanda Rossi lá no UOL. No início de 2022, Jair Bolsonaro viu ruir a sua primeira cartada na busca pelos votos das pessoas mais pobres. Vamos ver aqui direitinho para vocês ficarem por dentro de tudo. A criação do Auxílio Brasil não havia gerado o efeito esperado nas pesquisas. O então presidente decidiu dobrar a aposta. Para isso, recrutou um aliado, a Caixa Econômica Federal. Por medida provisória, foram criadas 2 linhas de crédito na Caixa para essa fatia do eleitorado. Até a eleição, o Banco Estatal liberou 10,6 bilhões de reais para 6,8 bilhões de pessoas. O Bolsonaro não se reelegeu e a política de torneira aberta deixou para trás um calote bilionário nas contas do banco, que só agora começa a ser conhecido. O UOL teve acesso a informações que eram mantidas pela Caixa em segredo e explica nesta reportagem como um banco estatal de 162 anos foi usado como arma de campanha de Bolsonaro, se valendo de manobras inéditas, sem transparência, que expuseram a instituição a um nível de risco inédito na história recente. O que aconteceu? Vamos lá. Em 17 de março de 2022, Bolsonaro e o então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, sim, o mesmo Pedro Guimarães que eu fiz matéria sobre, assinaram 2 medidas provisórias. A primeira criava uma linha de crédito, de microcrédito para pessoas com nome sujo. Até as eleições, a Caixa emprestou 3 bilhões no programa, chamado Sim Digital. Mas muito pouco desse dinheiro retornou. A inadimplência chegou a 80% neste ano, segundo o atual presidente do banco. Parte do rombo deve ser coberto com verbas do FGTS. A outra liberava empréstimos consignados ao Auxílio Brasil. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, a Caixa liberou 7,6 bilhões de reais. O programa é criticado por reduzir o valor do benefício social para pagar o empréstimo. Mais de 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família este ano e o pagamento das parcelas do crédito é incerto. A aventura eleitoral também custou a queima de reservas da Caixa Econômica. No último trimestre de 2022, o índice de liquidez de curto prazo, um indicador de risco, chegou ao menor nível já registrado pelo banco. Procurada, a Caixa se negou a compartilhar os dados. Por nota, disse que observa a legislação vigente em todos os seus processos. Neste primeiro momento, o banco afirmou ainda que os valores do Sim Digital apurados pela reportagem estavam errados. Depois, com insistência do UOL, a Caixa acrescentou que o banco divulga suas informações em linha com as melhores práticas do mercado. Na nova nota, a assessoria do banco admitiu que os números levantados pela reportagem estão corretos. Pedro Guimarães não quis comentar. O UOL também procurou o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, que não respondeu. A primeira etapa, a linha para os negativados. No evento de lançamento das 2 novas linhas de crédito, em março de 2022, Bolsonaro e Pedro Guimarães se deixaram filmar descontraídos juntos, mas por trás das aparências, uma preocupação martelava entre a cúpula do governo. Um dia antes, a pesquisa Quest havia mostrado que Bolsonaro tinha menos de 19% das intenções de voto entre eleitorado de baixa renda e Lula tinha 54%. A nova cartada de Bolsonaro dependia agora de Pedro Guimarães e de uma abertura generosa dos cofres da estatal. A primeira nova linha de crédito foi a Sim Digital, programa de microcrédito que emprestava de 300 a R$1.000, inclusive para quem tinha mais de 3 mil em dívidas. Para pedir e receber o dinheiro, bastavam alguns cliques no celular. A medida provisória definia que qualquer banco poderia participar, mas a Caixa foi a única instituição a assumir esse risco. É a primeira vez na história do Brasil que existe uma operação dessa em foco nas pessoas negativadas, disse na época Pedro Guimarães. Foi um estouro de procura
no fim de março, logo que a Sim Digital foi lançado, o Google viu uma onda de buscas pelo empréstimo. Chegou a ser a quinta principal busca do ano na categoria Como Fazer. Em um único dia, foram mais de 50 mil contratos foram assinados, o maior número já visto pela Caixa naquele momento. No primeiro mês, o Banco Estatal emprestou 1,3 bilhão. Bilhão. Mais de 1 bilhão. Bem complicado, gente. Não, eu tô melhor, Misa. Tô um pouquinho gripado, mas tô bem. O dado é do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem a atribuição de acompanhar o desempenho da linha de crédito. A Caixa se recusou a fornecer as informações. 5 de cada 6 pessoas que pegaram crédito tinham o nome sujo. Apesar do alto perfil de risco, as taxas de juros começavam a 1,95% ao mês. Essa taxa de 1,95% ao mês no crédito pessoal dificilmente você vai ter em outro banco. Chega a ser menor até do que os juros de consignado, disse Guimarães no anúncio do programa. Até 40 milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas antes das eleições. Poderemos ter 10 bilhões no total da operação em 6 meses. Eu estou muito feliz. Em vez da Caixa ser um banco de algumas grandes empresas, é um banco de todos os brasileiros, em especial dos mais carentes. Essa é a diferença brutal da Caixa no governo Bolsonaro para os governos anteriores. Olha aí o Guimarães fazendo campanha abertamente pelo Bolsonaro. A ambição política de Pedro Guimarães. Enquanto celebrava o microcrédito, Guimarães fazia campanha por Bolsonaro. Em jantar com empresários em abril, ele disse que ia mudar para a África se o então presidente não fosse reeleito. Se não for Bolsonaro, game over. Ao mesmo tempo, tentava se cacifar uma candidatura à vice-presidência com apoio de Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Me sinto muito honrado, pessoa do quilate do Pedro, da Caixa e tantos outros que demonstraram vontade de colaborar com o Brasil integrando uma chapa, disse Bolsonaro em janeiro. Um mês antes, os dois tinham pescado juntos em Guarujá, em São Paulo. O microcrédito poderia ser a porta de entrada de Guimarães na política. Em busca de ideias, foi a Bangladesh, que tem um dos programas de microcrédito mais bem-sucedidos do mundo. Em 2006, Muhammad Yunus, seu criador, venceu o Nobel da Paz. Mas o governo brasileiro não implementou a premissa que fez o programa de Bangladesh dar certo, a garantia solidária. Os empréstimos são tomados em grupo e, se um dos membros não paga, a responsabilidade é de todos. O resultado é uma inadimplência muito baixa. Para isso dar certo, leva tempo. Já no Brasil, o governo Bolsonaro bolou uma solução rápida, mas arriscada. Um fundo garantidor para cobrir os calotes, que recebeu 3 bilhões do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores com carteira assinada. Um ano depois, a cada 1.000 emprestados, 800 não foram pagos, considerado uma inadimplência de 80%, revelada por Rita Serrano, a atual presidenta da Caixa. Vocês veem que está tendo uma mudança de comando da Caixa e é por isso que esses escândalos estão vindo à tona. Aliás, a Caixa agora está com uma liderança feminina, o que é excelente para um banco desses, junto com o Banco do Brasil. Bernadette mandou: por que o Luiz não ganhou a membresia que eu enviei? Eita! Luiz não ganhou, caramba. Eita, nós. O YouTube tá sacaneando de novo, gente. Que coisa, viu? Quem que foi que ganhou? Foi o Mago Vermelho Final Fantasy V. Mago Vermelho é um amigo. Ele viu o curso, Mago Vermelho? Pô, dá uma membresia a mais alguém aí, vai. Só pra gente ficar mais tranquilo. Estamos com R$12 de contribuições, gente. Vamos lá, faltam 38 ainda para nossa meta mínima. Vamos continuar lendo aqui a reportagem necessária. Para cobrir o rombo, o fundo garantidor começará a ser acionado nos próximos meses. A quantia ainda é incerta se a inadimplência de 80% revelada por Rita Serrano se mantiver, os recursos da FGTS podem ter que bancar algo em torno de 1,8 bilhão. Já a Caixa arcaria com 600 milhões de reais. A derrocada do Sim Digital e de Pedro Guimarães. A expectativa de Guimarães de emprestar 10 bilhões no Sim Digital dependia dos primeiros devedores pagassem as parcelas. O dinheiro voltaria para a Caixa, que poderia emprestar para outras pessoas. Só que isso não aconteceu. O índice de atraso já nos primeiros meses foi altíssimo,
assustando os técnicos da Caixa. Dessa forma, o banco não poderia emprestar mais do que o saldo do fundo garantidor, 3 bilhões. Deu errado, né, gente? Encheu o navio aí de água. E vamos bater, gente. Vamos bater 100 likes, que é muito importante aí para a gente continuar fazendo essa matéria. Foi nessa altura que vieram a público as denúncias de assédio sexual. Peraí, só um pouquinho, garantidor de 3 bilhões. E o limite estava próximo. Em 3 meses, a Caixa já havia emprestado 86%, 2,6 bilhões. Foi nessa altura que vieram a público as denúncias de assédio sexual e moral de Guimarães contra funcionárias da Caixa. Em 29 de junho, ele pediu demissão, negando as acusações. Sem o patrono do Sim Digital no comando do banco, técnicos da Caixa tomaram uma medida drástica, suspenderam os empréstimos para negativados, justamente o mote do programa. Isso fez a liberação do dinheiro despencar. O UOL apurou com fontes do banco que a decisão foi tomada em total sigilo. Publicamente, a Caixa jamais anunciou qualquer mudança. Até hoje, o site do banco diz que negativados podem participar. As mudanças interromperam os planos de Bolsonaro para o Sim Digital. Até aquele momento, o efeito prático nas pesquisas havia sido modesto. A intenção de voto do candidato à reeleição entre os mais pobres havia oscilado de 19% para 22%, de março a julho, de acordo com a Quest. Lula passou de 54% para 55% das intenções de voto. Enquanto isso, o governo Bolsonaro corria para tirar o consignado do Auxílio Brasil do papel. A segunda etapa, o consignado do Auxílio Brasil. O consignado do Auxílio Brasil não era simples de implementar. O governo teria que descontar as parcelas do empréstimo diretamente de um benefício que foi criado para a superação da pobreza. A regulamentação do programa só foi concluída no dia 26 de setembro de 2022. Em 2 de outubro, no primeiro turno das eleições, Bolsonaro teve 6 milhões de votos a menos do que Lula. Em 10 de outubro, em plena campanha para o segundo turno, a Caixa começou a ofertar o consignado. Os juros eram quase o dobro dos aplicados no Sim Digital, 3,45% ao mês. Mas a procura pelo crédito foi ainda mais explosiva. No Google, empréstimo do Auxílio Brasil liderou o ranking anual de buscas de como fazer. No período de 11 a 20 de outubro, o número de acessos no aplicativo Caixa Tem, principal canal de contratação desse produto, foi de 206 milhões. Ou seja, seria como se quase toda a população do país interagisse com o banco em apenas 10 dias. Desde o lançamento, a Caixa registrou mais de 280 mil contratos num só dia. Ainda que a medida provisória também autorizasse, nenhum dos outros grandes bancos entrou no negócio, somente instituições de pequeno porte. A Caixa concentrou 80% dos créditos do programa, em média, emprestou 447 milhões por dia útil. O pico foi no dia 20 de novembro, 731 milhões. Em 30 de outubro, Bolsonaro perdeu as eleições por uma diferença de 2 milhões de votos. Logo depois que as urnas eram a vitória de Lula, a Caixa cortou o consignado sem qualquer aviso público. Reportagem do UOL de fevereiro revelou que o banco concedeu 99% do consignado do auxílio no período eleitoral, depois 1%. Após a publicação, o TCU, Tribunal de Contas da União, abriu apuração sobre o caso. Até hoje, a Caixa não deu explicações públicas sobre esses dados. Resultado, um rombo na Caixa Econômica Federal. Para atender às medidas provisórias de Bolsonaro, a Caixa precisou reduzir os seus ativos de alta liquidez, quantidade de dinheiro mínima para que o Banco Central obriga as instituições bancárias a terem sempre disponível, para evitar uma quebra. No final do ano eleitoral, o montante chegou a 162 bilhões, 70 a menos do que o ano anterior. É o volume mais baixo da série histórica iniciada em 2017. O grande problema da diminuição da liquidez foi justamente a execução pelo banco Caixa de programas orientados pelo governo federal, tais como microcrédito e o consignado do auxílio. Eu entendo que essas ações que o banco executou para que o governo federal são controversas e foram claramente usadas antes da eleição com objetivos claramente questionáveis. Esse é o grande problema e será a herança
para o próximo governo, que é o governo Lula. Rita Serrano, em dezembro de 2022, quando ainda era representante dos funcionários no Conselho de Administração da Caixa. Em janeiro, ela assumiu a presidência do banco. Os dados escondem o risco exato que a Caixa se expôs nessas eleições. Isso porque os valores são trimestrais e nos 2 últimos meses do ano, após a derrota de Bolsonaro, a Caixa cortou radicalmente novos créditos, um plano de contingência sigiloso para recuperar a liquidez. Apenas os dados pós-eleições podem revelar o quão fundo foi o poço. O UOL solicitou via lei de acesso à informação, mas o Banco Estatal e a Controladoria Geral da União do governo Lula não viram interesse público em divulgar os números. A reportagem recorreu e aguarda julgamento. Outros pedidos do UOL também foram negados. O responsável pela lei de acesso à informação da Caixa, Marcos Brasiliano, foi diretor executivo de Finanças e Controladoria na gestão de Pedro Guimarães. Esse ano foi alçado a vice-presidente nessas áreas e é considerado braço direito da atual presidente do banco. Bolsonaro e Pedro Guimarães caíram, mas a caixa preta da Caixa permanece. Importante investigação, tá? E um estrago que a gente vê na economia que o Bolsonaro provocou. A gente tem que ficar